Antes de nós lermos aí os versos do 22 ao 34, eu quero só apenas situar você dentro do contexto de Lucas, capítulo 12. No início do capítulo, Jesus ele está pregando, está expondo, e de repente alguém o interrompe. Alguém vem indagar ao Senhor acerca de algo. E aí então, Jesus ele conta aquela parábola do rico insensato, aonde é narrado que aquele homem ele estava prosperando, e quanto mais ele prosperava, ele começou então a se organizar para que ele pudesse construir mais celeiros, para que pudesse ter uma estrutura gigantesca para ficar mais e mais rico. E aí então chega um determinado momento desta parábola que Jesus diz: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tem preparado? Para quem será? E é claro então o que Jesus vai falar agora sobre a ansiedade pelas coisas materiais está intimamente ligado com o que ele falou anteriormente. E convenhamos, hoje o que eu vou falar é justamente sobre isso, sobre ansiedade. E quem de nós aqui não é assolado por ela? Todos nós. Se você é ser humano, você é tomado muitas vezes em um grau maior ou menor, ela vai vir assolar o seu coração, assolar a sua alma. E o grande problema é que nós achamos que temos o controle de alguma coisa. Não, nós não temos o controle de nada. Os nossos filhos são um grande exemplo disso. Quando os nossos filhos são pequenos, se nós os ensinamos, se nós os disciplinamos no caminho do Senhor, nós os exortamos, muitas vezes nós achamos que temos o total controle sobre eles. E este é um grande engano. E nós só percebemos que não temos um controle total sobre a vida dos nossos filhos quando eles começam a fazer 17, 18 anos, que muitas vezes já não se submetem à nossa voz de comando. E muitos pais, neste momento, eles ficam aflitos, eles ficam preocupados, eles ficam angustiados, porque eles se encontram muitas vezes de mãos atadas. Porque eles não conseguem fazer muitas coisas, eles não conseguem resolver muitos de seus problemas e angústias. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você que nós não temos o controle. Você não tem o controle sequer da sua vida. Você pode, e sim, e deve, cuidar, por exemplo, da sua saúde. Você deve ter uma boa alimentação, praticar exercícios, talvez fazer uma dieta, comer uma batata doce, tomar um whey protein. Mas Jesus vai dizer aqui, quem pode acrescentar 1 hora à sua vida? Você pode fazer tudo isso, e deve fazer o melhor. Mas se o Senhor disser, hoje é o seu dia, a cortina da vida vai se fechar para você. Nós não temos o controle de nada. Nós não temos o controle de nada. E o grande problema é que muitas vezes nós só percebemos que não temos o controle quando nós nos encontramos num beco sem saída. Onde nós olhamos para um lado e não há saída, não há nenhum recurso, não há nenhum meio de nós nos livrarmos muitas vezes daqueles problemas, angústias e aflições que nós enfrentamos. E aí então nos sentimos impotentes, frágeis. Mas esta é a descrição humana. Nós somos assim, eu sou assim, você é assim, do mais novo ao mais velho. Todos nós somos frágeis, todos nós somos impotentes. Nós não temos o controle de nada. Este é um grande equívoco que nós muitas vezes cometemos. E a ansiedade tem como base isso. Esta é a grande base da ansiedade. Nós, porque achamos que temos o controle de alguma coisa, mas você não tem e eu não tenho. Então vamos ler o texto e aí seguimos para a exposição. Lucas capítulo 12, verso 22. E disse aos discípulos, Jesus dizendo, por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, contra a vossa vida, com o que comereis, nem quanto ao corpo com o que vestireis. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Há quase 2000 anos, Jesus já estava nos advertindo o que nós temos visto hoje, não é? As pessoas, elas são tão enérgicas, por exemplo, com relação aos maus tratos aos animais. E eu também sou contra, obviamente. Mas nós vemos pessoas que defendem com unhas e dentes animais. E, por outro lado, estão defendendo o aborto. Como nós temos visto aí recentemente, se não me falha a memória, no Canadá, estão buscando o direito de matar uma criança após 7 dias de nascimento. Olha o absurdo que nós chegamos, olha uma inversão total de valores que nós chegamos. E Jesus está tratando disso. E ele diz, pois a vida é mais do que o alimento.
o corpo mais do que as roupas. E ele nos dá 2 exemplos. Ele nos remete à criação, por exemplo, as aves e também as plantas. E vamos ler então. Verso 24. Olhai os corvos que não semeiam nem colhem, não têm despensa nem celeiro. Contudo, Deus os alimenta. Lembre-se disso. Deus os alimenta. E vós valei muito mais do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora à duração de sua vida? Se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Ou seja, nós não damos conta das mínimas coisas. E muitas vezes perdemos o sono, roemos as nossas unhas por coisas gigantescas. Verso 27. Olhai como crescem os lírios, não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a planta que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, mais uma vez, não fiqueis preocupados se tereis o que comer ou o que beber, porque as pessoas do mundo procuram todas estas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisais dela. Note aqui que Jesus está dizendo que quem vive aflito, angustiado, ansioso, preocupado com amanhã, são os ímpios. Eles é que devem viver assim. São eles que ficam desesperados, porque Ele está garantindo para nós, filhos dEle, nós que recebemos o Espírito de Deus, que nascemos de novo, o seu povo, a sua igreja. Ele diz, vocês podem ficar tranquilos. Eu estou cuidando de vocês. Eu estou conduzindo a vida de vocês. E ele continua. Antes, buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui nós já temos uma grande diferença na interpretação de muitas igrejas, né? Que até inclusive ao ler o texto, eles já leem de maneira incorreta, né? Eles dizem que Jesus garantiu todas as coisas. Não, o que Jesus está dizendo é, busque o meu reino e a minha justiça e essas coisas. Quais essas coisas? Que ele acabou de dizer, comida, bebida e vestimenta. Deus garante para nós, aos seus filhos, que isso não vai faltar para nós. Tudo que você precisar para cumprir o propósito de Deus, nesta vida, não vai faltar. Deus não garantiu que você vai ter um Camaro, que você vai ter um carro importado. Pode ser que alguns tenham. Mas essa não é a garantia que Ele está nos dando. Ele está nos dando a garantia de que tudo que nós precisarmos para cumprirmos o seu propósito, Ele vai nos dar. E Ele garante comida, bebida e vestimenta, todos nós teremos. E Ele diz, não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Antes Ele diz que nós devemos buscar o reino. Agora Ele está dizendo que Deus vai nos dar o reino. Nós estamos diante da soberania de Deus e a responsabilidade humana, que muitas vezes nós não conseguimos explicar, mas temos que aprender a confiar que Deus continua sendo soberano sobre tudo e sobre todos, e que nós temos a nossa parte, que temos que executar enquanto estivermos aqui. Verso 33. Vendei vossos bens e dai esmolas. Fazei bolsas que não envelheçam, tesouro no céu que jamais acabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Até aí. E eu quero começar da seguinte maneira. Você não pode se preocupar. Ansiedade é pecado. E por que é pecado? Porque Deus está garantindo que vai cuidar de você. Deus está garantindo que Ele vai cuidar dos mínimos detalhes da sua vida. Então, quando nós ficamos ansiosos, preocupados com amanhã, nós não estamos ouvindo a palavra de nosso Deus. Nós não estamos confiando na providência divina. Nós não estamos confiando nas mãos poderosas do nosso Deus. Então, a ordem aqui, neste texto, é muito clara. Não se preocupem. Isso não é algo opcional para nós, cristãos. É um mandamento. Não é um conselho de um palestrante de autoajuda. Mas é uma palavra do nosso Deus, do Criador dos céus e da terra, do Deus Todo-Poderoso. Como eu disse, hoje eu quero falar de um assunto que atinge a todos nós.
se formos honestos com nós mesmos, teremos que admitir que em um grau maior ou menor, todos nós enfrentamos esse problema chamado ansiedade. Todos nós. A ansiedade, ela é democrática. Ela atinge a todos, crianças, jovens, adultos e idosos. Quantas pessoas vivem preocupadas? Meu irmão, nós vivemos em um mundo que a regra é a crise. Recentemente, conversando com um irmão de nossa comunidade, trabalhando em uma empresa que 400 pessoas foram mandadas embora, do dia para a noite. Vivemos num mundo que a regra é a crise. Grandes empresas, multinacionais, começam a demitir em massa. Muitos fecham as portas e vão embora. Pequenos negócios não aguentaram e quebraram e faliram. Nós vivemos num mundo que a regra é a crise. Hoje nós vemos crianças, estressadas, bravas. Quem é mais antigo aqui, mais maduro, sabe que antigamente uma pessoa mal teria um brinquedo. Se você é um pouco mais velho, você já sabe que é assim que funciona. Antigamente, basicamente, ou você fazia o seu próprio brinquedo, ou tinha um brinquedo. Hoje as crianças nascem, em sua maioria, e já tem inúmeros brinquedos que talvez não vá dar para brincar nesta vida. Precisariam de outra vida para poder brincar com todos os seus brinquedos. E mesmo assim, muitos pais começam enchendo de inúmeros brinquedos. Nós olhamos para os adolescentes, muitos vivem ansiosos, brigam com o espelho, espinhas começam a surgir em seu rosto e eles ficam angustiados, aflitos. Muitos vivem ansiosos por conta da pressão da família, seja em relação ao vestibular, em relação ao resultado que deve ser apresentado, vivem angustiados, ansiosos. Nós olhamos para jovens que estão assim. Será seu caso ou não caso? Se eu for casar, com quem eu devo casar? Tirei um diploma, tenho um canudo na mão, sou formado, tenho uma graduação, mas eu não tenho emprego. O que fazer da minha vida? Quantos casais casados enfrentando inúmeras pressões? A pressão da estabilidade financeira. Tem uma família para sustentar. Aquela ansiedade, será se vai ter dinheiro amanhã? A pressão da garantia do emprego. Quantas pessoas saem de seus lares pela manhã e não sabem se voltarão no final do dia com seus empregos garantidos. E vivem angustiados e aflitos por conta disso. Quantos pais estão ansiosos com relação ao estudo dos filhos? O que eles serão quando crescer? Vivemos num mundo cruel. O que os meus filhos serão? Será se eles terão como se sustentar? Será se eles terão uma vida financeira sólida? Quantos vivem ansiosos com medo de perder o emprego, por exemplo, na meia-idade? Se você perde um emprego com 50 anos, as coisas começam a complicar. Muitos vivem angustiados. Nós somos tentados a ficar ansiosos com a criação de nossos filhos em meio a este mundo perdido. Isso é algo que assola todos nós. Eu sou ser humano, você é ser humano. Isso assola as nossas vidas. Idosos, meu pai, por exemplo, vai fazer 69 anos. Quem conhece meu pai sabe que meu pai ele se acha um jovem. A cabeça dele ele tem 28. Eu deixei pensar que ele tem 28. Mas tem as suas ansiedades. O medo, por exemplo, da doença. O medo, muitas vezes, da solidão. Dos filhos, dos netos abandonarem. Medo com relação aos filhos, aos netos. Quando a Paula engravidou do Gustavo, a primeira vez, no caso do Gustavo, uma senhorinha chegou para ela e disse para ela assim, olha filha, isso aí é uma bênção, filho é uma bênção. Paula toda feliz, sorrisão lá em cima, toda alegre. Aí daqui a pouco a senhorinha concluiu, falou, mas esquece que nunca mais na vida você vai ter paz. Eu falei, caramba rapaz, a senhorinha foi direto. E é verdade. E ela concluiu, ela falou assim, olha, você cria o filho. O filho nasce, você fica preocupado se vai ter o que comer. Como que vai ser? Casou, você pensa, agora estou tranquilo. Tá nada, daí você fica preocupado, será se vai dar certo o casamento? Será se a mulher vai cuidar dele? Será se ele vai cuidar? Se o marido vai cuidar ou vice-versa? E se separar? Aí vai querer voltar para minha casa. Ainda vai dar trabalho ainda. A vida é assim.
Temos medo, né? Quantas pessoas vivem ansiosas? Será que vai ter filho ou não vai? Se engravida, será que essa gestação vai para frente ou não vai? Vivemos aflitos, angustiados, ansiosos. E nós não conseguimos resolver as mínimas coisas. Muitos de nós sofremos com coisas que nunca irão acontecer. E há uma grande possibilidade, pelo menos 75%, não vir a acontecer. Mas nós sofremos de maneira antecipada. Pare e pense, qual foi a última vez que você viu uma pessoa ansiosa? Seja sincero consigo mesmo. Será se foi há 1h30, quando você se olhou no espelho? Talvez você saiu da sua casa angustiado, aflito, preocupado. A preocupação, a ansiedade, é uma praga. Ela te afasta de Deus. Mas a pergunta é, como dormir em paz em meio ao caos deste nosso mundo? Que é completamente instável, como diz o apóstolo Paulo, a instabilidade das riquezas. E as pessoas confiando no dinheiro. Paulo já disse, a instabilidade das riquezas. Nós temos visto isto, a economia instável a todo instante. Nós olhamos para líderes que em sua maioria são incompetentes. E quando são inteligentes, grande parte destes homens usam a sua inteligência e a sua sabedoria para o mal, não para coisas boas. Mas Jesus está dizendo que nós devemos olhar para o Criador dos céus e da terra, que nós devemos olhar para o nosso Deus, que criou todo o universo, para esse Deus que criou esta terra. Você pode plantar um tomate, você pode plantar uma abobrinha e vai brotar. E ele está dizendo, olhem para esse Deus, Criador dos céus e da terra, esse Deus todo-poderoso, e ele nos ordena. Preocupe-se apenas em ser justo, preocupe-se com as coisas celestiais, e eu vou prover para você a sua necessidade. Esta é a ordem que Cristo está nos dando. Preocupem-se em ser justo, preocupem-se com as coisas celestiais, as coisas do alto, e eu vou prover tudo que vocês precisarem. Você consegue perceber o que Jesus está exigindo de nós aqui nesse texto? Jesus está dizendo, não se preocupe com a comida. Meu irmão, você consegue observar o tamanho dessa exigência? Porque comemos, se você não come, você morre. E Jesus está dizendo, não se preocupe com a comida. O que nós aprendemos aqui? A vida cristã é pela fé. Vida cristã é pela fé. E fé constante. É uma dependência total de Deus, todos os dias. E como Jesus nos consola e retira as nossas preocupações. E aqui nós temos alguns princípios, e eu vou falar de maneira muito rápida. Primeiro, o princípio que ele nos mostra, para nos consolar e retirar as nossas preocupações, é mostrando que ele sustenta a natureza. É isso que Jesus faz. Ele compara as aves do céu, os lírios do campo, com os homens, para trazer paz ao meu e ao seu coração. Ele nos mostra que os pássaros, eles não trabalham e não armazenam, mas Deus sustenta a cada um deles. E aqui é um grande problema, porque muitos crentes acham que Jesus está dizendo que você tem que ser vagabundo, você tem que ser preguiçoso, que você pode cruzar os braços, não se preocupe com nada que vai cair do céu. Não. A posição cristã não é de relaxo. A posição cristã não é de falta de prudência. A posição cristã não é de falta de habilidade. Embora nós possamos ver muito isso nos púlpitos evangélicos, né? Quantos pastores, líderes religiosos, eles não se preparam para trazer uma mensagem, um conteúdo sólido da sua igreja, e chega na hora, nos 45 do segundo tempo, eles dizem, olha, Deus está me dando uma revelação. Eu tinha preparado outra coisa, mas Deus mandou eu falar isso aqui. 99,9999 é grande chance de ser uma grande mentira isso. Nós vemos isso a todo instante. A Bíblia adverte o preguiçoso. Ela diz, preguiçoso, vai ter com a formiga para você aprender. Então, meu irmão, todo preguiçoso, ele se torna pobre. Ele vai ser pobre. Mas nem todo pobre o é pobre porque ele é preguiçoso. Isso é um fato também. Mas todo preguiçoso, ele se torna pobre. A não ser que, além de preguiçoso, ele seja corrupto, seja safado, sem vergonha, aí é óbvio, ele vai prosperar de maneira ilícita. Mas a Bíblia exorta o preguiçoso, adverte o preguiçoso. A Bíblia adverte para que nós possamos ser pessoas prudentes. Constantemente a Escritura diz, olha, você
não pode gastar mais do que você ganha. Parece algo óbvio e simples, não é? Mas quantas pessoas vivem angustiadas e aflitas por conta disso? Porque deram um passo maior do que a perna, mas a Bíblia adverte que eu e você devemos ser prudentes. Por exemplo, a Bíblia nos mostra o exemplo de José, que prosperou, ou seja, melhor, ele guardou para os dias difíceis. Ele segurou. Há muitas pessoas que eles não prosperam porque eles são indisciplinados. Prestam um serviço de má qualidade, não se dedicam para dar algo, realmente fazer algo com excelência. Muitos não prosperam em suas vidas porque são indisciplinados. Outros amam o dinheiro. Tem gente que tem espírito de gordo, né? Você já viu o espírito de gordo? Todos nós que temos, a grande maioria tem. Espírito de gordo. Espírito de gordo, vou explicar para você como é que funciona o espírito de gordo. Creio que você deve ter isso aí também. Você vai lá, na hora do almoço, na hora da janta. Você comprou uma caixinha de bombom. Ou algo que você gosta. Você comprou a caixinha de bombom. O combinado é comer um bombom depois da refeição. Tá. Almoçou, pegou um bombom, comeu o bombom. Você vai para a sala. Chega na sala, o que acontece com você? Dá um desespero, não dá? Você fica angustiado, aflito. Como assim? Eu vou ficar aqui com aquela caixa de bombom lá na geladeira? Sozinha, à toa? E a caixa de bombom tem muito bombom lá dentro? O que faz? Vai comendo. Enquanto não acaba o bombom, não sossega a alma. Não aquieta o coração. Enquanto não vê o fim da caixa, parece que dá um negócio aqui, um revertério dentro da gente. Tem muitas pessoas que têm esse espírito de gordo com relação ao dinheiro. Como assim? Tem gente que ele não pode ver dinheiro no bolso, ele tem que gastar. Se ele vê 10 contos no bolso, ele precisa queimar os 10 contos. Senão não vai. Ele fica aflito, ele fica angustiado. Já viu? Tem gente que o cara perde o emprego, aí ele vai viajar. O cara acabou de perder o emprego. Não sabe quando vai arrumar o outro. Ele fala, não, vou aproveitar. 500 contos você gastou, pronto. Não vai entrar mais os 500 contos. Mas tem gente que é assim. Aí ele ainda bota Deus no negócio. Aí ele olha, passa, vê as placonas, né? Quem gosta de carro, vê o carro, já fica louco. Ainda vai falar para a mulher, ó, Deus está abençoando aí, ó. Deus colocou esse carrão na nossa frente. Será? Quantas pessoas querem impressionar os outros? Compram muitas vezes coisas que não precisam. E também, na maioria das vezes, com dinheiro que elas não têm, para impressionar pessoas que elas não gostam. Pessoas que nem sequer gostam delas também. Tem gente que compra um carro em 10 milhões de prestações. Aí você pergunta, e aí, já pagou o carro? Não, Jesus vai voltar, eu estou pagando esse carro ainda. Mas eu preciso impressionar o homem. Eu preciso, porque afinal de contas, como eu vou chegar mais uma vez com o mesmo carro? Preciso mostrar que eu posso. Aqui nós estamos diante da soberania de Deus, que não anula a responsabilidade humana. Jesus disse, busque o reino. E de repente ele diz, eu vou lhes dar o reino. Não sei te explicar, mas Deus ele destina os homens e ao mesmo tempo ele responsabiliza os homens por suas ações. É como uma linha de trem, um paralelo ao outro. E as duas levam para o mesmo destino. A soberania de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, e a responsabilidade dos homens. O homem é responsável por suas ações. Então, meu irmão, creia que Deus, ele supre. Creia que Deus te guarda e te protege. E ao mesmo tempo, trabalhe duro. Creia na providência, creia no sustento divino, mas trabalhe duro. A conclusão que nós tiramos aqui é, se essas aves, elas não trabalham e são alimentadas, imaginem vocês. É isso que Jesus está dizendo. Eles não trabalham e eu cuido de cada um deles. Imagine você que levanta cedo, trabalha duro, procura fazer com excelência. Jesus está garantindo, eu vou cuidar de vocês. O segundo exemplo que ele nos dá é com relação aos pássaros. Ele diz que os pássaros valem menos. Há algumas pessoas que ainda gostam de ter o passarinho preso. Né? Não é desse tipo aqui que Jesus está falando, não. A ilustração de Jesus é o pássaro que está aí na natureza, que é o lugar dele, né? Ele deveria ficar ali. É esse pássaro que está solto, que não tem um dono para tratar dele, para colocar água e nem comida. Jesus está dizendo, eu cuido de cada um deles. Eu sustento a cada um deles. É isso que ele está dizendo. Nós vivemos numa época onde querem diminuir o valor humano, o valor do ser humano.
Pondé, um ateu, ele disse: chore por um panda e defenda o aborto de crianças, e você será o top na balada. Essa é a realidade. Se você defende, chora por um panda, por um animal, e defende o aborto, matar as crianças, você será aplaudido por muitos homens. Quantas pessoas que ficam indignadas, né, ao verem alguém batendo no animal, e é óbvio, isso é errado. Por exemplo, eu tenho cachorrinho, tem uma cachorrinha lá em casa, chama Jade, cachorrinho. Jade. Rapaz, danadinha, ficou triste esse mês e meio aí, ficou todo mundo preocupado com a cachorra. Angustiado, aflito, toca a ração, dá outra ração. Aí engraçado que só a misturinha de carne lá, aquele sachêzinho, a Marvado comeu, rapaz, comeu que é uma beleza, ficou feliz. Aí daqui a pouco tá passando os dias, passou os 20, 25 dias, daqui a pouco eu olhei para a cachorra, falei para Paulo, essa cachorra, acho que ela está prenha, não é possível. Começou a engordar demais, as tetinhas começou a inchar, rapaz, danadinha da cachorra está prenha, rapaz. Aí eu falo sério, né? Vai ter mais filhotinho nessa família aqui agora. Mas é claro, mas não há comparação entre nós e os animais. Quando Deus nos criou, quando Deus criou o universo, quando Deus criou todas as coisas, quando Ele cria o ser humano, Ele diz, é muito bom. É completamente diferente. Completamente diferente. Nada em toda a criação se compara à existência humana. Jesus está dizendo que a vida é maior do que a comida. O que vale mais? A galinhada que você faz lá ou você? O que vale mais? O tomate ou o homem? O que Jesus está nos ensinando aqui, meu irmão, é que nós não podemos passar a vida toda se preocupando com aquilo que não é importante. É isso que ele está nos ensinando. Você não pode passar a vida inteira se preocupando com aquilo que não é importante. Com foco apenas na sobrevivência. Quantos pais estão preocupados apenas com a sobrevivência de seus filhos? E eu vou explicar para você. Eles não estão preocupados em ensinar a virtude. Eles não estão preocupados em ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Eles não estão preocupados em ensinar os seus filhos a temerem a Deus. Eles estão preocupados com a sobrevivência. Quantos pais estão preocupados, pedindo que os seus filhos estudem bastante, para que lá na frente eles possam ter um canudo e prestar um vestibular, ou prestar um concurso para que possa ter um salário, sei lá, de 10 mil por mês. E o pai passa a vida inteira preocupado apenas com isso, com a sobrevivência. Não ensina nada de virtude. Não ensina a temer a Deus, a servir o Senhor. Jesus está dizendo que os ímpios são assim. Os ímpios são assim. Os crentes não. Os filhos de Deus não. Por quê? Se você não ensina a virtude, se você não ensina o seu filho a temer ao Senhor, a se prostrar diante do Senhor, pode ter certeza que lá na frente ele vai fazer qualquer coisa para ter um salário astronômico. Inclusive, perder até a virtude, se ele tiver alguma. Abrir mão. Nada contra você ter um bom salário, um bom carro, uma boa casa. Oramos por isso, mas isso não pode ser o seu projeto existencial. Sua vida não pode se resumir apenas na sobrevivência. Jesus está dizendo que eles são mortais, os pássaros são mortais. E ele diz que nós somos imortais, que ele nos criou para a eternidade. Os lírios que não possuem alma são vestidos. Quanto mais vocês, seres imortais. Esta é a ótica que Jesus está fazendo. Se eu cuido dos lírios, se eu estou cuidando dessas plantas, você acha que eu não vou cuidar de vocês? Deus cria o homem à imagem, a sua imagem e semelhança, e diz, é muito bom. Um alto preço foi pago na cruz do Calvário por nós. Deus enviou o seu Filho para vir até nós, porque nós não poderíamos subir até Deus. Hoje, mais uma vez, vamos celebrar a ceia, e mais uma vez vamos reafirmar a nossa fé, que há mais de 2000 anos Deus enviou o seu Filho para ser moído naquela cruz do Calvário, porque nós jamais poderíamos subir até Deus por conta dos nossos méritos e feitos, porque nós não temos boas obras para apresentar a Deus. Porque se quiséssemos passar a eternidade com Deus, com base em nossos próprios méritos, teríamos que cumprir em 100% as Escrituras. Toda a nossa vida. Não poderíamos falhar um dia sequer. Pois a Escritura diz que se você pecar uma vez, você está condenado. E hoje, mais uma vez, nós vamos agradecer a Deus por conta disso. Então, meu irmão, cada planta no campo,
Cada ave no céu é um testemunho constante que nós temos. De Deus dizendo a nós, eu amo vocês, eu cuido de vocês. Então todas as vezes que você olhar para o campo, ou olhar para as aves do céu, lembre-se desse testemunho que Deus deixou a nós. Você não precisa andar ansioso e preocupado por nada. Porque Ele está dizendo, eu cuido de vocês. Eu amo vocês. Eu sustento, eu trago proteção e providência a cada um de vocês. Segundo, a ansiedade, ela não muda em nada. No verso 25, Jesus disse, né? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora à duração de sua vida? A ansiedade não aumenta o tempo de vida. Pelo contrário, só prejudica, não é? Mina as suas forças hoje. E aí, quando a luta realmente chega, você está fraco, está abatido. Quantas pessoas roem suas unhas, perdem noites de sono, como já disseram, não é? Quem ficou rico porque já perdeu uma noite de sono? Perdeu uma noite de sono e ficou rico no outro dia? Não. Seja prudente. Cuide do seu corpo, por exemplo. Tome o seu whey protein, faça a sua corrida, a sua caminhada, coma frutas, não é? Coma batata doce. Pratique exercícios. Mas e se Deus disser, João, é hoje, acabou. Cortina da vida se fechou. Se Deus disser, é hoje, acabou. Tudo que nós fizemos e devemos fazer, mas nós não temos o controle da nossa existência. Nós não podemos acrescentar 1 hora à nossa vida. A ansiedade, ela nasce da noção errada de que nós controlamos algo. Nós não controlamos nada. Mas a ansiedade nasce por conta desta noção equivocada que temos, que achamos que estamos no controle, mas nós não estamos no controle. Nem das mínimas coisas, como disse Jesus aqui no verso 26. Se nós não temos o controle das mínimas coisas, quando dirá das maiores, meu irmão, nós não temos o controle. E é claro, né, o jovem, quando é jovem, você já foi jovem, né? A maioria de nós já fomos jovens. E tem alguns jovens aqui. Você que foi jovem, você sabe disso. Antigamente as pessoas achavam, eu era corajoso. Era nada, era imbecil. Nós éramos idiotas. Nós não tínhamos a noção do perigo. Por isso que as pessoas achavam, nossa, fulano é corajoso. Não, não é. Ele é tolo. Tolo. Mas com o passar do tempo, os anos vão se chegando, né? E a gente vai vendo as nossas limitações, as nossas falhas. Tudo tende a nos dar medo. Tudo, todas as circunstâncias já fica mais, né? Você começa a enxergar o perigo. Esses dias mesmo precisei ir a Aparecida, caí na besteira, liguei para o irmão. Pedi para ele, Fernando, leva eu em Aparecida, de moto. Foi a pior coisa. Antigamente eu andava de moto, mas a minha parecia um Velotrol, né? Porque a minha era uma 150, Titanzinha, para mim desse tamanho, parecia um Velotrol, o pessoal dava até risada. A dele já é uma moto um pouquinho maior, mais forte. Caí na besteira. Rapaz, foi 15 minutos, mas de angústia. 15 para ir, 15 para voltar. Passava perto do caminhão, cara, mas aqueles barulhos, tremia tudo. Falei, meu Deus do céu, não é uma partida aqui para a glória. Falei para ele, vai tranquilo aí, bicho, amanhã tem culto, você mata eu aqui, não vai morrer aqui, cara. Vai maneiro aí, vai sossegado. O que você enxerga? Rapaz, se ele bate aqui, se o caminhão joga esse menino, acabou. De carro é a mesma coisa? É óbvio que tem, mas ali você está o para-choque, né? Você é o para-choque, não tem para-choque. Você é o para-choque na moto. Você fica angustiado, você fica aflito. Mas como não ser ansioso? Só há 2 caminhos para você não ser ansioso. Primeiro, sendo um idiota, que não tem a noção da realidade. Aí você não vai andar ansioso. Você não tem a noção do perigo, você não enxerga a realidade, então não vai ser ansioso. Ou, segunda maneira, que é o que Jesus está nos ensinando aqui, é tenha fé em Deus. Confie em Deus. Descanse em Deus. Você precisa saber que Deus está no controle da sua vida. Que Deus continua sendo o Senhor, soberano sobre tudo e sobre todos. E que as rédeas da nossa vida estão nas mãos do Criador. Que Deus está conduzindo a nossa vida. Você precisa se lembrar disso todos os dias. Nós não enxergamos na curva. Esse é o nosso problema. Nós não enxergamos quando tudo está escuro. Mas Deus está no controle da nossa vida. Ele já sabe de tudo da nossa vida. Quando nós olhamos, por exemplo, para Jó, não é? Hoje nós já sabemos o final. Deus vai restituir tudo que Jó perdeu. Seus bens, sua família.
Deus vai cuidar de Jó. Mas Jó estava vivendo aqueles dias e era algo tenebroso. Perder os seus filhos, perder os seus bens. Mas Deus estava no controle. Nós olhamos para Jó e podemos ter paz? Só que nós não sabemos o final da nossa trajetória. Mas Deus já sabe. Deus enxerga depois da curva. Deus, Ele enxerga no escuro. Por isso que Ele diz para mim e para você, você não precisa temer. Eu estou no controle da sua vida. Eu estou conduzindo a sua existência. Por isso que Ele nos dá uma ordem, não andem ansiosos. Você pode confiar em um palestrante de autoajuda quando ele diz assim, não ande ansioso, não fique ansioso. Eles têm inúmeras técnicas. São bons de oratória, são bons na comunicação. Mas você pode confiar nele quando ele diz, olha, não fique ansioso? Claro que não. Não adianta nada. Quem é ele para falar isso para você? Agora, e quando o rei do universo diz isso? E quando o Criador dos céus e da terra diz isso? Ei, não ande ansiosos por coisa alguma. Você pode confiar? É claro que você pode confiar. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que tem tudo no controle de suas mãos. Terceiro, ele diz, busque o reino. Reino vai significar igreja, reino significa a vida eterna. E é claro que, por um momento, muitas vezes, Deus pode sim nos deixar passar alguma necessidade. Por um momento. Mas você não está sozinho. É isso que a Escritura anuncia. Sei que dentro da teologia moderna, na teologia da prosperidade, não há espaço para nenhum tipo de sofrimento. Mas nas Escrituras há espaço. E momentaneamente Deus pode sim deixar os seus filhos passarem uma necessidade. Deus está nos trabalhando em nós, para nos levar a uma confiança maior nele, uma dependência maior. Nós vemos isso, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 4, que ele passou fome, sede, nudez. O apóstolo Paulo. Muitas vezes você pode passar e sofrer algumas privações justamente por ser fiel a Deus. Por exemplo, no mundo caído como o nosso, se você é honesto, se você faz as coisas com excelência, na maioria das vezes você vai sofrer. Essa é a realidade. Quem faz tudo errado, quem não tem compromisso com nada, são aplaudidos. Então, muitas vezes, por ser fiel a Deus, podemos sofrer. Todavia, a Escritura também diz que há crises financeiras, seja de maneira global ou individual, que acontecem justamente por conta de pecado. Por conta do pecado. Pessoas muitas vezes não avançam, não prosperam, porque há pecados não resolvidos. Coisas que precisam ser resolvidas. A virtude e a eternidade devem ser a busca do cristão. É isso que nós devemos almejar. A verdade, a virtude, a eternidade está com o nosso Senhor. Deus promete cuidar de você. O que Ele diz é, se preocupe em me buscar. Se preocupe em buscar as coisas do alto. Se preocupe em buscar o meu reino. Ou seja, busque me conhecer. Busque me servir. Se envolva com a obra de Deus. Se envolva com a obra do Senhor. Para isso implica em fé. Ser cristão é radical. É radical. Confiança total em Deus. E para a gente encerrar, nós vemos aqui no verso 33, Ele diz que nós devemos ser generosos. Verso 33. Vendei vossos bens e dai esmolas. Fazei bolsas que não envelheçam. Tesouro no céu que jamais acabe. Onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso... Onde estará o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vendam para que vocês possam doar. Deus quer que você deixe a sua família desamparada? Não é isso que Ele está dizendo. Jamais. Se você desampara a sua família para cobrir o outro, você está errado. Mas Ele está dizendo, sejam generosos. Vendam para que possam doar. Para ficar sem nada? Claro que não. Lembre-se do contexto, porque eu enfatizei o contexto. No início, Jesus conta a parábola do homem que está prosperando, que está sobrando, e ao invés dele ajudar os outros, ele preocupou em se enriquecer ainda mais. Ele não preocupou em ajudar o próximo. Ele preocupou em acumular e acumular mais e mais bens. O que nós aprendemos aqui?
que nós precisamos abençoar as pessoas na medida que Deus tem feito sobejar em nossas vidas. Da maneira que Deus tem prosperado e abençoado você. Que nesta mesma proporção nós possamos também ser bênção na vida das outras pessoas. Se Deus tem sido generoso conosco, por que nós não podemos ajudar o nosso próximo? A lei de Deus não é amor? Não resume em amar a Deus e amar o próximo? Jesus não resumiu toda a lei assim? Generosidade e amor. Quando você vai para a teologia da prosperidade, é basicamente o seguinte: eu tinha um, agora eu cheguei aqui, eu tenho dois. Quando Cristo está dizendo o seguinte: eu tinha dois, agora eu tenho um, porque eu estou ajudando meu irmão. Olha a ótica de Cristo. E é claro que Deus não quer que você deixe a sua família desamparada. Porque pense bem, né? Tem uma irmã aqui de manhã, família dela de Itajubá, e nós temos sido abençoados com chuchu. Lá na família dela, do pai dela, ela tem um pezinho de chuchu lá, mas pensa num pé que dá chuchu pra caramba. Ela traz chuchu para os irmãos da igreja, e sempre tem chuchu. Mesma coisa a cerola, né? Você tem pé de alguma fruta em casa, você sabe o que eu estou falando. Você está lá, você faz suco no almoço, na janta, dá a cerola para um, dá a cerola para outro, e você olha no pé, tem a cerola. Você vê lá Deus abençoando, suprindo as suas necessidades. Como que Deus é gracioso, maravilhoso. E ser generoso não é só com dinheiro. Envolve dinheiro, é claro. Mas não é só com dinheiro. Por que você não pode ser generoso, por exemplo, com o seu conhecimento? Muitas vezes você tem conhecimento em determinada área que pode trazer e agregar muito às outras pessoas. Por que não ser generoso? Não ajudar? Não instruir? Nós temos que aprender a sermos generosos. Por isso, se esforce para ser generoso. E mais uma vez eu termino dizendo o que eu falei no início. É pecado ser ansioso. É pecado ser ansioso, pois Deus vai cuidar de você. Ele garantiu que vai cuidar de você e de sua família. Por isso, descanse. Não ande ansioso. Deus vai cuidar de você. Preocupe-se em ser fiel a Deus, em viver uma vida piedosa, reta e justa diante dele. E Deus vai suprir e vai cuidar de você. Amém?